Elas acharam que estavam se livrando de um problema. Jogaram as malas da irmã caçula no carro e a levaram para ser faxineira na mansão do homem mais rico da cidade, como se ela fosse algo que se descarta quando cansa. O que Carmen e Lúcia não sabiam é que dentro daquelas paredes, Yara não encontraria o fim que elas planejaram. Encontraria um recomeço. E o milionário que elas tanto queriam impressionar, ele só teria olhos para a moça que veio limpar o chão da casa dele. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Duas irmãs levaram a caçula adotada para uma entrevista de faxineira numa mansão de milionário. Acharam que estavam se livrando dela de vez. Não imaginavam que dentro daquelas paredes o destino tinha outros planos. O sol ainda tentava romper a névoa fria da manhã quando Yara de Souza fechou a última mala que lhe restava. Era pequena, desgastada nas alças com um adesivo de girassol colado na lateral. Presente do pai, feito anos atrás, numa tarde de domingo que ela ainda se recusava a esquecer. Ao redor dela, o quarto estava vazio. Não porque ela tivesse escolhido partir, mas porque as irmãs tinham decidido que era hora. Você terminou? A voz de Carmen veio do corredor com aquela frieza de sempre, seca como papel velho. O carro espera. Yara respirou fundo. 24 anos de vida e ainda assim se sentia uma intrusa dentro da casa em que cresceu. Depois que o pai faleceu, a sensação virou certeza. As irmãs mais velhas não perderam tempo. A casa era delas, a herança era delas e Yara, bem, Yara era adotada. Isso elas nunca deixavam esquecer. Você tem sorte que a Carmen conseguiu essa indicação, disse Lúcia encostada na porta, com os braços cruzados, os olhos percorrendo Yara de cima a baixo, com um olhar que misturava desprezo e inveja numa proporção quase igual. Não é qualquer um que arruma vaga com moradia logo de cara. Yara não respondeu. Pegou a mala, passou entre as duas sem desviar o olhar e desceu as escadas pela última vez. Ela sabia o que aquilo significava. Não era ajuda. Era uma expulsão disfarçada de favor. O trajeto até a mansão do Sr. Thomas Cavalcanti durou 40 minutos. Carmen dirigia em silêncio, os olhos fixos na estrada, enquanto Lúcia, no banco do passageiro, falava sem parar sobre como Yara deveria se comportar, o que deveria e não deveria dizer, o quanto devia às irmãs por aquela oportunidade. E não vai ficar olhando para o Sr. Thomas com essa cara de coitada, disse Lúcia, girando o pescoço para trás. Você vai lá para trabalhar. Trabalhar de verdade, entendeu? Não para aparecer. Yara olhou pela janela. Os prédios da cidade foram dando lugar a avenidas mais largas, depois a ruas com árvores altas, e por fim, a um portão de ferro escuro que se abriu devagar, como se a mansão precisasse de um momento para decidir se a deixaria entrar. E então ela viu. A mansão Cavalcanti era uma construção de 3 andares, com fachada em pedra clara, e jardins que pareciam ter sido desenhados por alguém que amava a ordem tanto quanto amava a beleza. Havia uma fonte no centro do pátio de entrada, roseiras ao longo da murada, e uma alameda de palmeiras imperiais que conduzia até a porta principal com uma autoridade silenciosa. Era o tipo de lugar que fazia as pessoas se sentirem pequenas, sem precisar dizer uma palavra. Yara não se sentiu pequena. Ela se sentiu pela primeira vez em muito tempo curiosa. A entrevista foi conduzida pela governanta Sônia Ferreira, uma mulher de 52 anos, com cabelo grisalho preso num coque rigoroso e olhos que avaliavam cada detalhe sem precisar de perguntas. Ela recebeu as 3 na sala de serviço, sentou-se à cabeceira da mesa e abriu uma pasta fina com o currículo de Yara impresso dentro. Você tem experiência em limpeza doméstica? Perguntou sem levantar os olhos do papel. E tenho, respondeu Yara. Fiz isso a vida toda. Sônia ergueu os olhos por um segundo. Havia algo no tom de Yara. Não era amargura, era apenas verdade, que a fez pausar. A vaga inclui moradia na casa de fundo. 2 cômodos, banheiro compartilhado comigo. As regras da casa são claras. Pontualidade, discrição, respeito aos espaços dos demais funcionários e dos empregadores. O Sr. Thomas não tolera intrigas, fofocas, nem negligência.
Se você vier com esse tipo de comportamento, não dura uma semana. Eu vim para trabalhar, disse Yara com simplicidade. Carmen, ao lado, cruzou as pernas e sorriu para Sônia com aquele sorriso calculado que Yara conhecia bem. Ela é esforçada, Sônia. Um pouco ingênua às vezes, mas esforçada. A família dela me pediu para ajudar a encaminhá-la. Yara não disse nada, mas registrou, como sempre fazia, a palavra escolhida com cuidado. Família dela. Como se Carmen não fizesse parte dessa família. Como se Yara fosse um projeto de caridade que precisava ser gerenciado. Sônia olhou para Yara uma última vez. Demorou 2 segundos a mais do que o necessário e fechou a pasta. Pode começar segunda-feira. A casa de fundo era pequena e cheirava a madeira velha. Tinha uma janela que dava para o jardim lateral, uma cama de solteiro com colchão firme, uma cadeira, uma mesinha e um armário de 2 portas. Para muita gente, seria pouco. Para Yara, era o primeiro espaço que seria só seu desde que o pai tinha morrido. Ela colocou a mala no canto, abriu a janela e ficou olhando para o jardim por um longo momento. O vento balançava as folhas das palmeiras lá no fundo. Em algum lugar dentro da mansão, alguém tocava piano. Suave, quase distraído, como quem toca porque precisa e não porque quer ser ouvido. Ela não sabia ainda quem tocava. Não sabia ainda que aquela mansão escondia mais segredos do que parecia. Não sabia que as paredes daquele lugar guardariam humilhações que fariam doer, mas também guardariam um momento em que alguém, pela primeira vez, a enxergaria de verdade. Yara fechou os olhos, respirou o ar úmido do jardim e murmurou baixinho, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Recomeço. Uma palavra. Pequena como a mala, pequena como o quarto, mas carregada com o peso inteiro de uma vida que ela havia decidido, naquele exato momento, que não seria mais definida pelas mãos das outras. Lá na entrada da mansão, o portão de ferro se fechava atrás do carro de Carmen. As irmãs iam embora convictas de que tinham se livrado do problema. Mas o problema desta vez era delas. Nos próximos dias, Yara descobriria que a mansão Cavalcante tinha uma ordem severa, rivais invisíveis. E um dono que quase nunca aparecia, mas que quando aparecia, notava tudo. Os primeiros dias na mansão ensinam coisas que nenhuma entrevista de emprego avisa. Ensinam quem sorri de verdade e quem sorri esperando a sua queda. Yara aprenderia as 2 lições ao mesmo tempo e mais rápido do que imaginava. A segunda-feira chegou com garoa fina e o som do despertador às 5:30 da manhã. Yara se levantou antes que ele tocasse pela segunda vez, já com o hábito antigo de quem nunca teve o luxo de dormir mais do que o necessário. Arrumou o uniforme, azul claro, simples, com o emblema bordado da mansão no bolso, prendeu o cabelo num coque baixo e desceu para a cozinha de serviço onde Sônia já estava de pé, a xícara de café na mão, os olhos passando pela cozinha como um inspetor que nunca tira folga. Pontual, disse Sônia, sem elogio e sem crítica. Apenas registrou o fato. Seu setor hoje é o corredor leste, as 3 suítes de hóspedes e o banheiro social do 2º andar. O material de limpeza está no armário numerado. Cada produto no lugar certo ao final do turno, sem exceção. Entendido, respondeu Yara. E uma coisa. Sônia pousou a xícara com uma calma que era, em si mesma, uma forma de autoridade. Aqui dentro o funcionário novo não opina, não sugere e não pergunta o que não foi perguntado. Você faz o seu trabalho. Com o tempo, a casa te conhece. Antes disso, você escuta. Yara assentiu. Havia aprendido a escutar muito antes de aprender a falar. Foi na hora do almoço que Yara conheceu Denise. Denise Rocha tinha 32 anos, 10 deles trabalhando na mansão Cavalcante, e carregava esse tempo como se fosse um título de nobreza. Era a líder informal da equipe de limpeza. Não porque alguém tivesse escolhido, mas porque ela havia ocupado o espaço aos poucos, com comentários certeiros, favores estratégicos e uma habilidade afiada de perceber quem ameaçava seu território antes que a ameaça soubesse que existia. Ela olhou para Yara no refeitório dos funcionários com a tranquilidade de quem já sabe o que vai pensar antes mesmo de ver direito.
Você é a nova, disse, sem levantar o olhar do prato. Yara. Sei. Uma pausa calculada. De onde você veio? Da cidade. Trabalhava em casa de família. Denise finalmente ergueu os olhos. Percorreu Yara de cima a baixo com uma lentidão que era, ela sabia, uma forma de diminuir. Depois voltou para o prato. Aqui não é casa de família, aqui tem padrão. Yara não respondeu. Pegou a bandeja, sentou-se na mesa do canto e comeu em silêncio. Mas registrou tudo. O tom, o olhar, a intenção disfarçada de observação casual. Patrícia, sentada ao lado de Denise, soltou uma risadinha baixa e trocou um olhar com ela. Patrícia Vidal trabalhava no escritório interno da mansão, processava documentos e relatórios para o setor administrativo do Sr. Thomas e tinha o talento particular de transformar qualquer informação em fofoca e qualquer fofoca em arma. Ela era bonita de um jeito que exigia atenção e sabia disso. O tipo de pessoa que entra num ambiente e logo entende quem precisa desaparecer para que ela brilhe mais. Yara, ela percebeu naquele primeiro almoço, seria um problema. A tarde trouxe o primeiro teste real. Yara estava terminando o segundo andar quando encontrou o corredor leste com uma mancha extensa no chão. Líquido escuro, espalhado de propósito, era visível pela forma como alcançava as bordas da passagem de maneira uniforme demais para ser acidente. Ela olhou para os dois lados. Ninguém. Pegou o material, ajoelhou-se e começou a limpar sem fazer perguntas. 10 minutos depois, Denise apareceu com 2 funcionários atrás, como se estivesse fazendo uma ronda de supervisão que ninguém havia pedido. Nossa, disse ela, parando na entrada do corredor, a voz carregada de falsa surpresa. Que bagunça, hein? Tomara que a novata consiga limpar direito, né? Porque esse piso é importado. Os outros riram. Yara não reagiu. Continuou limpando com o mesmo ritmo, sem apressar, sem tremer. Oi, disse ela, sem levantar os olhos do chão. Pode fechar a porta quando sair, por favor? A corrente de ar vai sujar de novo. Houve um silêncio curto. Denise não esperava isso. Esperava lágrima, rubor ou raiva. Recebeu apenas competência, e isso a irritou mais do que qualquer coisa. Ela saiu sem responder. A porta foi fechada com mais força do que precisava. Na quarta-feira, aconteceu o primeiro encontro com o Sr. Thomas. Yara não estava esperando. Ninguém havia avisado que ele estaria na ala leste naquele horário, porque ele nunca estava, segundo as outras funcionárias. O Sr. Thomas chegava tarde, saía cedo, passava os dias alternando entre reuniões na cidade e chamadas no escritório do segundo andar. Era uma presença que se sentia mais pela ordem que ele impunha do que pelo tempo que ele ocupava. Yara estava organizando os vasos da jardineira interna do corredor quando a porta do escritório se abriu e ele saiu falando ao telefone, passos rápidos, gravata levemente afrouxada, a expressão de quem está carregando 4 decisões ao mesmo tempo. Ele quase passou por ela sem ver. Quase. O pé dele bateu no balde de água que ela tinha deixado encostado na parede, levemente fora do lugar. Yara foi mais rápida. Girou o corpo, segurou o balde antes que caísse e segurou também o braço dele por instinto, impedindo que tropeçasse. Os dois ficaram parados por um segundo. Thomas Cavalcante tinha 37 anos, ombros largos, olhos escuros com aquela qualidade rara de parecerem calmos, mesmo quando o dono deles não estava. Havia no rosto dele a marca de alguém que trabalhava demais e descansava de menos. Não por fraqueza, mas por escolha, ou talvez por hábito tão antigo que já não conseguia distinguir um do outro. Ele olhou para Yara. Ela soltou o braço dele imediatamente, deu um passo para trás e baixou o olhar. Desculpe, senhor. O balde estava no caminho. Minha culpa. Ele ficou olhando por um momento, a mais do que o necessário. Não foi sua culpa, disse ele simplesmente. E retomou o passo, o telefone voltando ao ouvido, a conversa de negócios continuando como se o mundo não tivesse parado por um segundo naquele corredor. Mas antes de dobrar a esquina, ele olhou para trás uma vez. Rápido, quase imperceptível. Yara não viu. Estava abaixada, recolocando o balde no lugar certo.
Naquela noite, deitada na cama estreita da casa do fundo, Yara ficou olhando para o teto por um longo tempo. Do outro lado da parede, podia ouvir Sônia se movimentando com aquela precisão de sempre, sem pressa e sem hesitação. Havia algo naquela mansão que ela ainda não conseguia nomear. Uma tensão quieta nas paredes. Pequenos detalhes que não se encaixavam. Uma porta que aparecia destrancada sem explicação. Um arquivo que Patrícia procurou durante horas e jurou que havia estado na gaveta certa. Um fio de luz no corredor de serviço que piscava em padrão irregular havia 3 dias e ninguém ainda havia chamado a manutenção. Talvez seja só uma casa velha, ela pensou, mas a sensação não passou. E então, no escuro do quarto pequeno, Yara fechou os olhos e sussurrou a frase que havia se tornado seu hábito silencioso antes de dormir. Não uma oração, não um desejo, uma promessa. Eu sei fazer o certo e vou continuar fazendo. Ela ainda não sabia que, na mansão Cavalcante, fazer o certo seria a coisa mais perigosa que ela poderia fazer. Na semana seguinte, Carmen apareceria na mansão com relatórios para o Sr. Thomas. E não perderia a oportunidade de lembrar a todos quem Yara realmente era. Ou quem ela achava que era. Há humilhações que machucam por fora. E há aquelas que tentam destruir por dentro. Arrancar a dignidade da pessoa na frente de todos. Como se a vergonha alheia fosse um espetáculo. Yara conhecia as duas desde criança, mas nunca tinha imaginado que dentro da mesma mansão encontraria também alguém capaz de enxergá-la de verdade. Carmen chegou na quinta-feira de manhã com uma pasta de relatórios debaixo do braço e aquele salto alto que ela usava quando queria que as pessoas ouvissem antes de a ver. Ela trabalhava numa das empresas do Sr. Thomas havia 4 anos. Setor administrativo, analista sênior, o tipo de cargo que dava acesso suficiente para se sentir importante sem responsabilidade suficiente para realmente ser. E ela usava esse acesso com a mestria de quem sabe que o poder pequeno, bem administrado, pode parecer grande para quem está embaixo. Patrícia foi a primeira a encontrá-la no hall de entrada. Os 2 sorrisos se reconheceram antes das palavras. Que bom que você veio pessoalmente", disse Patrícia em voz baixa, os olhos brilhando com a perspectiva de novidade. Ela está no corredor sul, limpando os espelhos. Carmen não precisou perguntar quem era ela. Yara estava com o pano na mão, de costas para o corredor, quando ouviu o som dos saltos. Reconheceu o ritmo antes mesmo de reconhecer a voz. Era um ritmo que ela havia aprendido a temer ainda criança. Aquele que anunciava que alguém chegava não para ajudar, mas para se instalar. "Olha só", disse Carmen, parando no centro do corredor com a pasta abraçada ao peito e um sorriso que não chegava aos olhos. A nossa Yara. De uniforme e tudo. Patrícia estava atrás dela. 2 outras funcionárias passavam pelo corredor naquele momento e desaceleraram, sentindo que havia algo para ver. Yara se virou devagar. "Carmen." "Não me chama de Carmen aqui, tá?" disse ela, com uma risada leve, como se estivesse fazendo uma brincadeira inofensiva. "Aqui você pode me chamar de doutora Carmen, como os outros. Afinal, eu trabalho para o Sr. Thomas há 4 anos. Ela deixou a frase assentar antes de continuar. "Você, quanto tempo tem? 1 semana?" As funcionárias do corredor pararam completamente. Patrícia tinha um sorriso contido nos cantos da boca. "Está aqui para entregar relatórios?" perguntou Yara com calma. "O escritório do Sr. Thomas é no 2º andar, à esquerda da escada." Carmen inclinou levemente a cabeça, como quem avalia um detalhe curioso. "Que desenvoltura", disse ela para as outras, como se Yara não estivesse ali. "Você vê? A gente cria, educa, coloca no mundo. E olha o resultado." Ela deu um sorriso largo para o corredor. "É a nossa adotada de estimação. A gente a recolheu do nada, deu casa, comida e ainda conseguiu emprego para ela aqui." Ela virou o rosto para Yara com uma expressão quase maternal, que era, na prática, o inverso disso. "Você está se saindo bem, Yara. Continue esforçada. Faxineira boa é faxineira que não dá trabalho." O silêncio que se seguiu durou talvez 3 segundos. Para Yara, pareceu muito mais longo. Ela não respondeu. Não por falta de palavras.
Ela tinha palavras. Tinha toda uma vida de palavras represadas. Mas havia aprendido com o pai que responder com raiva no momento errado só dá à pessoa errada exatamente o que ela quer: o controle da cena. Ela se virou de volta para o espelho e continuou limpando. Carmen ficou esperando mais um segundo, frustrada pela falta de reação. Depois virou nos saltos e seguiu para o segundo andar. Patrícia a acompanhou e as duas outras funcionárias dispersaram com aquele murmúrio baixo de quem vai repetir a história para outros. No espelho limpo à sua frente, Yara viu o reflexo do próprio rosto. Viu os olhos marejados que ela não deixou cair. Viu o queixo firme que ela não baixou. E viu por um segundo o reflexo de alguém que ela não conhecia parado na entrada do corredor. Quando ela se virou, o corredor estava vazio. Mas havia uma câmera discreta no canto superior da parede, e o monitor de segurança do Sr. Mauro, na sala de controle, estava ligado. A armação veio 3 dias depois. E foi bem feita, da forma como só são feitas por quem tem tempo para planejar e ódio suficiente para não hesitar. O relógio era de prata, com um monograma gravado pertencente a Denise. Ou assim ela dizia. Sumiu numa segunda de manhã. E apareceu, segundo Denise, na lavanderia onde Yara trabalhava naquele dia, dentro de um cesto de roupas que só Yara havia manuseado. Denise fez questão de encontrá-lo em voz alta. "Meu relógio!" A exclamação atravessou a lavanderia e chegou ao corredor. Aqui, no cesto da Yara. 3 funcionárias apareceram em menos de 1 minuto. Patrícia foi a mais rápida. Yara olhou para o relógio na mão de Denise com uma expressão que não era culpa. Era surpresa genuína e depois, rapidamente, compreensão. Ela entendeu o que estava acontecendo antes que qualquer acusação fosse dita em voz alta. "Eu nunca vi esse relógio", disse ela com firmeza. "Está aqui", disse Denise, exibindo o objeto para as outras como uma promotora num tribunal improvisado. "No seu cesto, com suas roupas." "Com as roupas do setor", corrigiu Yara. "Esse cesto não é meu, é coletivo. Qualquer pessoa da equipe tem acesso. Mas hoje só você trabalhou aqui. Hoje pela manhã." Yara fez uma pausa deliberada. "Mas ontem à tarde, depois do meu turno, esse cesto ficou aberto no corredor por quase 2 horas antes de eu recolher. Qualquer um podia colocar qualquer coisa ali." Silêncio. Denise franziu o senho. Não tinha previsto que Yara fosse responder com detalhes de horário. Foi então que o Sr. Mauro, o administrador da mansão, entrou na lavanderia com aquela expressão fechada de quem foi chamado antes de ter tempo de tomar café. Ele era um homem de meia-idade, metódico, que seguia procedimento porque era mais fácil do que pensar. Inicialmente, seu olhar foi para Denise, a funcionária mais antiga, a versão que chegou primeiro. "Qual é o problema?" Denise abriu a boca para falar, mas Yara foi mais direta. "Senhor Mauro, peço que verifique as câmeras do corredor da lavanderia de ontem, entre as 17 e as 19 horas. O cesto estava visível e acessível. Eu não estava aqui nesse período. Estava no segundo andar, o que também está registrado nas câmeras." Mauro olhou para ela, depois para Denise, depois para o relógio. Havia algo no tom de Yara, não agressividade, não medo, que o fez pausar. Era o tom de alguém que não tem nada a esconder e que sabe disso. "Vou verificar", disse ele simplesmente. Sônia estava presente no momento em que Mauro, no dia seguinte, confirmou o que as câmeras mostravam. Denise havia passado pelo corredor da lavanderia às 18 horas e 45 minutos, sozinha, com algo na mão que ela havia colocado dentro do cesto. Yara estava naquele exato momento no segundo andar, reorganizando o arquivo de prateleiras que ninguém havia tocado em meses. Sônia não disse nada em voz alta. Mas naquela tarde, quando Yara passou pela cozinha de serviço, a governanta empurrou uma xícara de chá quente pela bancada na direção dela, sem olhar, sem comentário, como se fosse parte da rotina. Era a primeira vez que isso acontecia. Yara olhou para a xícara, olhou para Sônia e entendeu. Foi na sexta-feira da semana seguinte que tudo quase terminou, e depois, por causa disso, começou de verdade. O Sr. Thomas estava no jardim interno depois de uma reunião longa. Era raro ele estar ali naquele horário, e mais raro ainda, estar sem o telefone na mão. Yara ouviu de longe,
atravessando o gramado na direção dos canteiros de lavanda que ela havia regado mais cedo. Ela estava recolhendo as ferramentas de jardinagem quando percebeu que algo estava errado. Ele parou no meio do gramado, levou a mão ao pescoço. Yara largou as ferramentas e foi em sua direção antes de pensar. Ela o conhecia havia pouco tempo, mas havia aprendido a ler as pessoas desde cedo, e o que ela leu naquele momento foi perigo. Senhor Thomas. Ele se virou para ela com os olhos levemente desfocados, a respiração curta, a pele do rosto e do pescoço avermelhando visivelmente. Estou... Ele tentou completar a frase, mas a voz saiu fraca. Abelha. Fui picado. Tenho... alergia, completou Yara, e já estava segurando o braço dele, guiando-o para sentar no banco de pedra mais próximo. Você tem caneta de adrenalina? Ele piscou, surpreso pela pergunta direta. No bolso interno do paletó, sempre carrego, mas nunca precisou usar sozinho, disse ela, já abrindo o paletó com movimentos firmes e rápidos. Havia aprendido aquilo cuidando do pai adotivo, que tinha alergia severa a crustáceos e quase havia morrido numa tarde de domingo quando Yara tinha 16 anos. Ela havia aprendido então que o tempo entre o início da reação e o momento de agir era exatamente o tempo que as pessoas costumavam perder em hesitação e pânico. Pode doer um pouco. Ela aplicou a adrenalina com a calma de quem sabe o que está fazendo, depois segurou o pulso dele e contou os segundos em silêncio, monitorando a respiração. Em menos de 3 minutos, a coloração do rosto começou a normalizar. Em 5, ele conseguia respirar sem esforço visível. O Sr. Mauro chegou correndo 6 minutos depois, chamado por um funcionário que havia visto Thomas se sentar abruptamente. 2 minutos depois, chegou a enfermeira da propriedade. A situação estava controlada. Thomas ficou sentado no banco de pedra por um longo tempo, depois que todos se afastaram. Yara havia recuado, retomado as ferramentas, estava fingindo organizar algo nos canteiros próximos. Ele a chamou pelo nome pela primeira vez. Yara. Ela virou. Ele a olhou por um momento, com aqueles olhos escuros que carregavam mais do que mostravam, e disse apenas: Obrigado. 2 palavras simples. Mas havia nelas um peso que Yara não conseguiu ignorar. O peso de alguém que não estava agradecendo por gentileza. Estava agradecendo porque entendia com clareza que havia algo ali que não tinha sido calculado, planejado nem performado. Ela assentiu, levou as ferramentas para o galpão e não disse mais nada. Mas quando entrou na casa do fundo naquela noite, percebeu que havia algo diferente no jeito como o coração batia. Mais quieto, mais firme, como se tivesse encontrado um ritmo que ainda não conhecia. Ela não nomeou aquilo. Ainda era cedo. Mas o Sr. Thomas, naquela mesma noite, ficou acordado por muito tempo. E não era pelo trabalho. Alguém havia plantado o relógio para destruir Yara. Alguém havia visto tudo o que aconteceu no jardim. E esse alguém já estava planejando o próximo movimento, desta vez muito maior. Há um tipo de coragem que o mundo não ensina nas escolas. Não é a coragem de gritar, de lutar, de enfrentar com punhos erguidos. É a coragem quieta, aquela que aparece quando a pessoa poderia muito bem ficar em silêncio, proteger a si mesma, e ninguém saberia. Mas ela fala assim mesmo. Yara aprendeu essa coragem com o pai, e estava prestes a precisar dela mais do que nunca. A mansão acordou diferente na segunda semana, depois do incidente no jardim. Não havia nada de concreto para apontar, nenhuma mudança visível na rotina, nenhum acontecimento específico que justificasse a tensão nova que pairava no ar. Mas as pessoas que vivem em ambientes onde os equilíbrios são frágeis desenvolvem um sexto sentido para quando algo está prestes a se mover. E Yara, que havia crescido numa casa onde o humor das irmãs ditava a temperatura de cada dia, sentiu. Denise havia recuado depois da história do relógio. Não por arrependimento, por cálculo. Ela sabia que havia sido exposta, e exposta de uma forma que a deixava vulnerável. Então, desapareceu do campo de batalha por um tempo. Voltou à rotina com um silêncio hostil que era, à sua maneira, mais eloquente do que qualquer palavra. Patrícia, porém, não recuou.
Patrícia havia observado, processado e concluído que o problema não era a estratégia, era a escala. Uma peça pequena havia falhado. A próxima precisava ser maior. E então Carmen chegou na terça-feira com os relatórios mensais e com uma conversa privada com Patrícia que durou 45 minutos na sala de descanso do escritório, com a porta fechada. Yara não sabia do que haviam conversado, mas Sônia, que havia passado pelo corredor com a precisão silenciosa que lhe era característica, havia ouvido o suficiente para que aquela noite ela deixasse discretamente a luz da varanda da casa do fundo acesa por mais tempo do que o habitual. Um sinal que Yara ainda não sabia interpretar, mas que Sônia havia aprendido a dar quando sentia que alguém precisava estar acordada e atenta. A armação foi executada na quinta-feira. Yara voltou do turno da manhã às 13 horas. Entrou na casa do fundo, deixou os sapatos na entrada e foi direto ao quarto. Foi então que viu. O envelope estava em cima da cama, branco, sem identificação e grosso o suficiente para que não houvesse dúvida sobre o que continha. Ela não o tocou imediatamente. Ficou parada na porta do quarto por um longo momento, olhando para aquilo com o estômago frio. Ela sabia o que era. Não o envelope em si, mas o que ele significava. Abriu com cuidado, sem rasgar, usando apenas 2 dedos. Dentro, uma quantidade em notas organizadas que ela estimou em R$20.000. E um bilhete escrito à mão, sem assinatura, para quando você precisar ir embora. Desapareça e não volte. Yara ficou imóvel por 30 segundos. Então dobrou o bilhete, recolocou no envelope e foi direto até o escritório do Sr. Mauro. Mauro não estava esperando aquela visita. Olhou para o envelope que Yara colocou sobre a mesa dele, com uma expressão que oscilava entre o ceticismo e o desconforto. Porque aceitar a versão dela significava investigar, e investigar significava trabalho, conflito e a possibilidade de que o problema fosse maior do que parecia. Encontrei em cima da minha cama, disse Yara. Não sei quem colocou. Não abri as janelas hoje de manhã antes de sair. A porta da casa do fundo tem chave, mas a chave reserva fica no painel da administração. Ela fez uma pausa. Não estou acusando ninguém, estou reportando o fato. Mauro olhou para o envelope. Vou registrar. Obrigada. Yara virou para sair, mas parou na porta. Senhor Mauro, se alguém vier dizer que esse dinheiro é evidência de algo que eu teria feito, eu peço que verifique o registro de entrada da casa do fundo pelas câmeras de hoje pela manhã. Eu saí às 6h40. Não voltei até agora. Ela saiu. Mauro ficou olhando para o envelope por um longo tempo. Depois pegou o telefone. Thomas recebeu o relatório do ocorrido às 15 horas, numa mensagem breve de Mauro. Leu 2 vezes. Ficou em silêncio por alguns minutos. Depois pediu que Yara fosse ao seu escritório. Ela chegou com o uniforme ainda do turno, o cabelo levemente solto de um dia longo e uma expressão que não era medo. Era aquela mistura específica de cansaço e determinação que ele havia começado a reconhecer nela. A expressão de alguém que enfrenta, porque não tem escolha que não seja enfrentar. Sente-se, disse ele. Ela sentou. Thomas ficou de pé por um momento, as mãos nos bolsos, olhando pela janela que dava para o jardim, para o banco de pedra onde ela havia salvado a vida dele 11 dias antes, sem pedir nada, sem fazer disso uma moeda de troca. Você sabe quem colocou o envelope? Perguntou ele de costas para ela. Tenho uma ideia, respondeu Yara. Mas ideia não é prova. Ele se virou. Me diz a ideia. Ela hesitou por exatamente 1 segundo. Não por medo de falar, mas por saber que falar implicava consequências que ela não controlava. Então respirou fundo e falou. Contou sobre Carmen. Contou sobre a conversa com Patrícia, que Sônia havia mencionado de passagem. Contou sobre o relógio, sobre a história de Denise, sobre o padrão que ela havia identificado. Falou sem emoção excessiva, sem drama, com a mesma objetividade com que havia reportado ao Sr. Mauro, porque havia aprendido que a verdade dita com clareza é mais convincente do que a verdade dita com lágrimas. Thomas a ouviu sem interromper, com aquela atenção específica de quem é treinado a ouvir o que está nas entrelinhas de uma apresentação.
não apenas o que está na superfície. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um momento. Por que você trouxe o envelope para o Mauro em vez de simplesmente jogar fora? Yara olhou para ele. Porque jogar fora seria agir como se eu tivesse algo a esconder. Eu não tenho. Thomas ficou a olhá-la por um momento mais longo do que o profissional. Depois assentiu, devagar. Pode ir. Ela se levantou, foi até a porta. Yara. Ela se virou pela segunda vez. Ele estava de pé atrás da mesa, com aquela expressão que ela havia começado a identificar nele. Não exatamente fria, não exatamente aberta. Algo no meio, como uma janela que está quase fechada, mas da qual a luz ainda vaza. Você salvou minha vida no jardim e não me pediu nada. Trouxe o envelope sem ser mandada e não me pediu nada. Uma pausa. Isso é incomum aqui. Eu só fiz o que era certo, disse ela simplesmente. Ele assentiu de novo. E ela saiu. No corredor, Yara encostou as costas na parede por um instante e fechou os olhos. O coração batia mais forte do que devia. Ela não sabia bem por quê, se era o medo que havia passado, o alívio de ter sido ouvida, ou algo completamente diferente que ela ainda não tinha coragem de nomear. Carmen ligou naquela mesma noite. Yara estava na casa do fundo, os joelhos dobrados na cama, lendo o livro velho que havia trazido na mala. O único item de valor pessoal que havia guardado, um romance que o pai adotivo havia lido 3 vezes e cujas margens estavam cobertas de anotações a lápis dele. O telefone vibrou. Ela viu o nome e ficou olhando para a tela por 2 toques. Depois atendeu. Recebeu o presente? Disse Carmen sem preâmbulo, com aquela leveza artificial de quem testa o terreno, fingindo que não está testando nada. Entreguei ao administrador, respondeu Yara. Silêncio. Você é muito idiota, disse Carmen, e a leveza havia desaparecido completamente. A voz agora era dura, baixa, com aquela fúria contida que Yara conhecia desde a infância. Você tinha uma saída, dinheiro suficiente para recomeçar em outro lugar, longe daqui, longe do Thomas, longe de tudo. Que você foi entregar para o patrão como uma boa moça obediente. Eu não quero o seu dinheiro, Carmen. Não é o meu dinheiro que está em jogo, Yara. Uma pausa deliberada. Temos documentos da sua adoção, papéis que mostram que os nossos pais pagaram para te adotar. Que havia uma situação irregular no processo. Se eu levar isso a público, se eu levar isso ao Sr. Thomas, você vai parecer uma mentirosa que escondeu uma identidade falsa para se infiltrar na casa dele. Você vai ser demitida. Vai sair sem nada, sem referência, sem nada. Yara ficou em silêncio. Não porque não tivesse resposta, mas porque estava processando. Não com medo, como Carmen esperava, mas com aquela clareza fria que às vezes aparece quando a situação é tão grave que o pânico simplesmente não cabe mais. Você está me chantageando, disse ela com calma. Estou te dando uma oportunidade, disse Carmen. 48 horas para sair da mansão. Depois disso, os documentos chegam ao Thomas com uma carta explicando tudo. A ligação caiu. Yara ficou com o telefone na mão por um longo tempo. Lá fora, o jardim estava escuro e quieto. Nas janelas da mansão, algumas luzes ainda estavam acesas. E uma delas, ela sabia, era o escritório do 2º andar, onde o Sr. Thomas costumava trabalhar até tarde. Ela olhou para o livro do pai na cama, para as anotações a lápis nas margens. Havia uma frase sublinhada numa das últimas páginas. Ele havia marcado anos atrás, e ela havia lido tantas vezes que sabia de cor. A verdade dita com medo ainda é verdade, e a verdade sempre chega antes da mentira, porque ela não precisa lembrar do que inventou. Yara fechou o livro. Ficou em silêncio por um tempo. Depois se levantou, calçou os sapatos e saiu da casa do fundo na direção da mansão. Ela não havia sido chamada. Não era horário de trabalho. Aquilo ia contra todas as regras que Sônia havia estabelecido nos primeiros dias. Mas havia uma coisa que Yara havia decidido, ali, naquele quarto pequeno com cheiro de madeira velha e a sombra das palmeiras na janela. Ela contaria ao Sr. Thomas. Antes que Carmen chegasse. Antes que os documentos chegassem. Antes que mais uma versão distorcida da sua história fosse apresentada como verdade, por alguém que nunca a quis bem. Ela contaria
porque era o certo, e porque desta vez ela não estava fazendo isso com medo. Estava fazendo com a cabeça erguida. A porta da mansão se abriu quando ela bateu. Do outro lado, o corredor estava aceso, e lá no alto da escada, o Sr. Thomas olhou para baixo com aquela expressão que já não era mais estranha para ela. "Yara", disse ele, a voz levemente surpresa, mas não fechada. "O que houve?" Ela respirou fundo. "Preciso te contar uma coisa. Sobre mim, sobre minha família, sobre a Carmen." Uma pausa. "É preciso que você ouça antes que outra pessoa chegue com uma versão diferente." Ele ficou a olhá-la por um segundo. Depois desceu os primeiros degraus e abriu mais a porta. "Entre." E dentro daquela mansão, numa noite que parecia igual às outras, Yara finalmente contou a história inteira. E o homem que a ouvia percebeu, com uma clareza que não havia sentido em muito tempo, que estava diante de alguém extraordinário. Há noites que parecem comuns até o momento em que deixam de ser. A festa de aniversário do Sr. Thomas Cavalcanti era para a maioria dos convidados uma oportunidade de ser visto, de ser lembrado, de ocupar um espaço perto de alguém poderoso. Para Yara, era apenas uma noite em que ela havia prometido estar presente. Não sabia ainda que seria a noite em que sua vida mudaria para sempre. O convite havia chegado numa tarde de sexta-feira, 2 semanas depois daquela noite em que Yara havia batido na porta da mansão e contado tudo. Thomas havia ouvido sem interromper. Havia feito perguntas precisas, não sobre os sentimentos dela, mas sobre os fatos, datas, nomes, o conteúdo exato da ligação de Carmen, os detalhes do processo de adoção que ela conhecia. Havia anotado, e no final havia dito algo que Yara não esperava. "Você não precisa provar nada para mim. Eu já sei quem você é." Ela não havia respondido naquele momento, mas havia levado aquela frase para a cama, para o sono inquieto, para os dias que se seguiram, e ela havia ficado quieta e firme como uma âncora. Nos dias seguintes, Thomas havia começado a aparecer. Não de forma óbvia. Ele não era o tipo de homem que fazia gestos grandes, mas ele aparecia. Passava pelo setor onde ela trabalhava com uma frequência que não era mais coincidência. Parava por 2 ou 3 minutos, às vezes com uma pergunta sobre a mansão, às vezes com um comentário sobre o livro que havia visto ela lendo, às vezes apenas para dizer algo simples que não precisava ser dito, mas que ele dizia assim mesmo. Yara respondia com aquela honestidade direta que era sua marca. Não tentava impressionar, não calculava as palavras, e foi exatamente isso que foi quebrando, devagar e com cuidado, as paredes que Thomas havia construído ao longo de anos de desconfiança. Então chegou o convite. Ele a chamou no corredor depois do turno da tarde e disse com simplicidade: "Meu aniversário é no próximo sábado. Vou reunir os funcionários da casa e alguns convidados. Quero que você venha como convidada. Não de uniforme." Yara ficou em silêncio por um momento. "Eu sou funcionária da casa." "Eu sei o que você é", disse ele, com aquela calma que ela havia aprendido, a forma que ele usava quando queria dizer algo com peso. "E é exatamente por isso que estou convidando você. Não para servir, para estar presente." Ela relutou por 3 dias. Conversou com Sônia. A primeira conversa de verdade que as duas tinham tido, sentadas na cozinha de serviço, depois que todos os outros foram dormir, com 2 xícaras de chá entre elas. "Você tem medo de aparecer", disse Sônia, sem rodeios. "Tenho medo de dar munição", respondeu Yara. Sônia ficou em silêncio por um momento. Depois disse algo que Yara não esperava de uma mulher que havia sido rígida desde o primeiro dia. "Eu trabalhei nesta casa por 12 anos. Vi muitas moças tentarem chegar perto do Sr. Thomas por interesse. Sei reconhecer." Ela pausou. "Você é diferente, e ele sabe disso." Uma pausa mais curta. "Vai à festa, Yara. Não porque você deve algo a alguém, porque você merece ocupar um espaço com a cabeça erguida." Yara aceitou o convite naquela mesma noite. O sábado chegou com o céu limpo e os jardins da mansão transformados. Havia luzes brancas nos arbustos, mesas redondas no terraço, um quarteto de cordas ao fundo tocando suave. Os funcionários circulavam de roupa social,
levemente deslocados fora do uniforme, mas sorridentes. Os convidados externos, sócios conhecidos, alguns poucos amigos próximos de Thomas, chegaram aos poucos a partir das 20 horas. Carmen e Lúcia chegaram às 21 horas. Carmen havia sido convidada como representante do setor administrativo. Protocolo de sempre. Nada em comum. Ela entrou com Lúcia ao lado, vestida com um longo vermelho, os olhos varrendo o ambiente com aquela eficiência calculista de quem está catalogando oportunidades. Ela ainda não sabia que Thomas havia solicitado discretamente ao setor de recursos humanos a abertura de uma investigação interna sobre conduta imprópria e uso indevido de informações confidenciais. Processo que havia começado 4 dias antes, silenciosamente, sem alarde. Ela ainda pensava que tinha o controle. Yara desceu à festa às 21h30. Usava um vestido simples, azul marinho, que Sônia havia sugerido sem fazer disso uma cerimônia. Apenas havia deixado pendurado na porta da casa do fundo com uma nota que dizia: "Era da minha filha. Vai bem em você." O cabelo solto, as sandálias discretas e aquela qualidade que ela nunca havia cultivado, mas sempre possuiu. A de ser bonita de um jeito que não precisava de esforço, o tipo de beleza que ilumina um ambiente sem tentar. O silêncio que percorreu o terraço quando ela entrou foi involuntário. Durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente. Thomas a viu do outro lado do terraço e atravessou o espaço na direção dela com passos calmos. Não com pressa, não com cerimônia. Com a naturalidade de quem vai em direção a alguém porque é onde quer estar. "Você veio?" disse ele. "Vim", respondeu ela. E os dois ficaram lado a lado por um momento, olhando para o jardim iluminado, antes que os cumprimentos e as conversas da festa os separassem temporariamente. Carmen viu tudo, e o estômago dela fechou com uma raiva que ela mal conseguiu disfarçar atrás do sorriso. O golpe veio às 22h30. Havia um presente sobre a mesa de honra, uma caixa pequena, embrulhada, que um dos seguranças havia recebido na entrada e colocado entre os outros. Ninguém havia verificado o remetente. Era parte do plano. Lúcia foi a primeira a mover. Ela se aproximou da mesa, abriu levemente a caixa como se estivesse apenas ajeitando os enfeites, e depois recuou. 2 minutos depois, ela chamou atenção para a mesa em voz alta. "Gente, cadê o relógio que estava aqui? O presente dourado?" A pergunta foi alta o suficiente para alcançar as mesas próximas. Algumas pessoas olharam. Um dos seguranças se aproximou. E então Lúcia virou os olhos com aquela pontaria cruel que havia herdado do mesmo lugar que Carmen, direto para Yara. "Você passou por aqui?" "Passou, Yara." O silêncio foi imediato. Absoluto. Yara ficou parada, com o copo na mão, e sentiu o peso de todos os olhares virando na sua direção ao mesmo tempo. Era um peso familiar. Havia crescido com ele. Mas desta vez havia algo diferente. Desta vez, ela não estava sozinha num corredor vazio. Carmen avançou do outro lado da sala com o microfone de aniversário ainda na mão. Ela havia feito um brinde minutos antes, e disse alto e claro para que todos ouvissem: "Não me surpreende." Sua voz cortou o ar com a precisão de quem praticou. "Todo mundo aqui deveria saber quem essa moça é. Ela é adotada. Cresceu de favor na nossa casa depois que nossos pais a recolheram por pena. A gente conseguiu emprego para ela aqui por caridade. E é assim que ela paga, aparecendo numa festa que não é dela, de vestido emprestado, fingindo que pertence a um mundo que nunca vai ser o dela." Lúcia assentiu ao lado, como sempre havia feito, o satélite fiel do ódio da irmã mais velha. A festa havia parado completamente. Yara não respondeu imediatamente. Ficou de pé, o copo na mão, os olhos fixos em Carmen, com aquela expressão que as pessoas que a conheciam bem já haviam aprendido a reconhecer. Não era fraqueza. Era a calma de antes. Mas antes que ela abrisse a boca, outra voz cortou o silêncio. "Chega, Thomas." Ele estava a 3 metros de distância, com aquela expressão que Yara havia visto uma única vez antes. Não raiva, não exaltação. Algo mais fundo. A frieza específica de alguém que chegou ao limite,
mas não vai perder a postura para provar isso. Ele caminhou até o centro do terraço com passos lentos e deliberados. O Sr. Mauro apareceu pela lateral com um tablet na mão. Havia sido chamado discretamente 10 minutos antes, porque Thomas havia percebido o movimento de Lúcia na mesa e havia acionado a equipe de segurança em silêncio. "Eu vou mostrar algo para todos aqui", disse Thomas com a voz que ele usava nas salas de reunião quando encerrava discussões. Mauro projetou na tela do painel externo do terraço, instalado para a festa ironia perfeita, as imagens das câmeras de segurança, Lúcia colocando o objeto dentro do próprio bolso 30 segundos depois de descobrir que havia sumido. A câmera do ângulo secundário mostrava com clareza o movimento do braço, a abertura do embrulho, o bolso fechado. O terraço ficou em silêncio absoluto. Depois Thomas virou os olhos para Carmen. "Você mencionou documentos de adoção", disse ele com calma cirúrgica. "Eu os vi. O processo de adoção da Yara foi regular, supervisionado pelo juizado da comarca e concluído com todas as assinaturas legais. O advogado da família verificou pessoalmente na semana passada." Uma pausa. "Não existe irregularidade. Existe uma mentira que você construiu para usar como arma." Carmen abriu a boca. Fechou. Então Sônia deu um passo à frente. A governanta havia ficado em silêncio ao fundo durante toda a cena, de pé, imóvel com aquela postura que ela carregava em todos os ambientes como uma segunda espinha. Quando falou, a voz saiu firme e clara, sem tom de novela, sem drama. Era apenas a verdade dita por alguém que não tinha nada a ganhar com ela, além de dizer o que era certo. "Eu trabalho nesta casa há 12 anos, disse Sônia para o terraço inteiro. "Vi muitas pessoas passarem por aqui tentando se aproximar do Sr. Thomas por interesse, por conveniência, por ambição." Ela fez uma pausa. "Yara não é nenhuma dessas coisas. É a funcionária mais honesta que passou por esta casa no tempo em que estou aqui. Foi sabotada, acusada com mentiras e humilhada repetidas vezes, e em nenhum momento perdeu a postura ou agiu com maldade." Ela olhou para Carmen com uma frieza que valia mais do que qualquer discurso. O que foi feito com ela aqui dentro foi covarde. E todos viram. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Não era o silêncio de quem está chocado. Era o silêncio de quem está processando e concordando. Thomas se virou para Yara. Ela estava de pé no mesmo lugar, o copo ainda na mão, os olhos levemente brilhantes, não de choro, mas da intensidade daquele momento. Havia algo no rosto dela que ele havia aprendido a reconhecer nas últimas semanas. Aquela qualidade rara de estar completamente presente, sem máscara, sem cálculo. Ele caminhou até ela devagar. E diante de todos, dos funcionários, dos convidados, das bajuladoras que haviam passado a noite tentando chegar perto dele, de Carmen com o longo vermelho e a raiva mal contida, de Lúcia que havia parado de respirar normalmente, ele disse, com uma clareza que não precisava de volume para alcançar cada canto do terraço: "Yara salvou minha vida neste jardim sem pedir nada. Trouxe a verdade quando poderia ter ficado em silêncio. Esteve de pé quando tentaram derrubá-la mais de uma vez." Ele fez uma pausa breve. "E eu precisei de tudo isso para entender algo que deveria ter percebido antes." Ele olhou para ela, apenas para ela, como se o resto do terraço tivesse deixado de existir. "Você está aqui esta noite como minha convidada, porque é onde você deveria estar. E está aqui como minha namorada porque é onde eu quero que você esteja." O terraço explodiu em sussurros e reações encadeadas. Surpresa, inveja mal disfarçada, algumas exclamações genuínas de espanto. Yara ficou olhando para ele por um segundo longo. "Você tinha que fazer isso na frente de todo mundo?" disse ela em voz baixa, com um leve sorriso nos cantos da boca. "Sim", respondeu ele, com aquele humor discreto que ela havia descoberto nele nas conversas de corredor. "Porque todo mundo precisa ouvir." Ela deixou escapar uma risada curta, genuína, surpresa consigo mesma por rir naquele momento, naquele lugar, e então assentiu, devagar, com aquela firmeza que era sua desde sempre. "Tá bom", disse ela. "Então tá." Carmen saiu do terraço antes do final da noite sem se despedir. Lúcia foi atrás. Na segunda-feira seguinte, o setor de recursos humanos concluiu a investigação interna.
Carmen foi transferida compulsoriamente para uma filial em outra cidade, com nota formal de conduta imprópria no prontuário. Patrícia foi advertida e retreinada. Denise pediu transferência sozinha. Já sabia que o equilíbrio havia mudado de vez. O Sr. Mauro, que havia hesitado no início, assinou todas as providências sem reclamação. Havia aprendido naquelas semanas que procedimento sem discernimento é apenas burocracia. E Sônia, na manhã de domingo depois da festa, apareceu na porta da casa do fundo com 2 xícaras de café e, sem nenhuma cerimônia, sentou-se na cadeira de madeira da varanda e disse, olhando para o jardim: "Você vai precisar de roupas melhores agora." Yara riu. "Eu ainda sou funcionária da casa, Sônia." "Por enquanto," disse a governanta com um seco de satisfação nos lábios que era, para quem a conhecia, o equivalente a um sorriso largo. Por enquanto. Naquela tarde, Yara foi ao jardim e ficou parada no mesmo banco de pedra onde havia salvado Thomas semanas antes. O vento movia as lavandas com aquela leveza de quem não tem pressa. Em algum lugar dentro da mansão, o piano tocava de novo, suave, quase distraído. Desta vez, ela sabia quem tocava. E desta vez, quando a porta do jardim se abriu e Thomas apareceu com os 2 copos de suco de laranja que ela havia mencionado uma vez, numa conversa de corredor, de passagem, sem importância aparente, ela entendeu que ele havia guardado aquilo, que ele guardava os detalhes dela com o mesmo cuidado com que ela havia guardado as anotações a lápis do pai no livro velho. Ele sentou ao lado dela, sem cerimônia, sem discurso, e os 2 ficaram em silêncio por um tempo. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que não precisam preencher o ar para provar que estão bem juntas. Yara olhou para as palmeiras imperiais lá no fundo da alameda, para as roseiras ao longo da murada, para os jardins que haviam parecido tão intimidadores naquele primeiro dia, quando ela havia chegado com uma mala pequena e um adesivo de girassol, e que agora pareciam simplesmente o lugar onde ela estava, não porque eram grandiosos, porque eram dela também agora, não por herança, não por sorte, não por favor de ninguém, pelo único motivo que sempre deveria contar, porque ela havia merecido cada centímetro daquele espaço com trabalho, honestidade e a coragem quieta de não dobrar quando tudo conspirava para que ela dobrasse. Yara de Souza havia entrado naquela mansão pela porta dos fundos, com uma mala pequena e a promessa sussurrada de recomeço. Ela havia ficado pela porta da frente, de cabeça erguida, de mão dada com alguém que a enxergava de verdade. E isso, ela sabia, era tudo.